Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso último episódio do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Mas já é o último, gente. É o último dessa temporada. Vocês já querem terminar? Nós temos 12 episódios programados e mais uns 10 na agulha. A gente foi cancelado tão rápido assim. Não, mas terminou a primeira temporada. Yes! Vai ser renovada. Será que a segunda temporada será renovada? Será? Vamos esperar a Netflix aí enviar os papéis de atualização da temporada. Se a gente vai ficar na Netflix, a gente vai pra Amazon, né? Pra renovar a nossa temporada aí. Mas enquanto isso, nós vamos ter o nosso tema de hoje, gente. Vai ser BBB Fogo no Parquinho Espírita. Eita. Uhul! É o último. Porque se der ruim, ninguém volta, né? Acabar a amizade. Acabar a amizade. Como o nome já diz, né? Fogo no parquinho, vamos sair daqui com a amizade fortalecida. Mas para isso, aí vamos começar aí, passando a bola aí para os nossos amigos e amigas que vão participar do nosso encontro de hoje. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas. E se eu tivesse na casa do BBB, provavelmente eu seria o conciliador, que iria ouvir todo mundo e ia fazer com que todo mundo ficasse bem. Ia ser escolhido na primeira semana. Eu ia perder. Eu ia perder. É o Libriano Com da casa. certeza eu ia perder esse jogo. Era isso. Oi, galera. Aqui quem fala é a Larissa. E se eu estivesse no Big Brother Brasil, eu provavelmente seria aquela que é a mais chorona, que chora todo dia, chora por tudo, chora quando tá feliz, quando tá triste, quando tá... E provavelmente eu também não iria ganhar, porque os chorões nunca chegam até a... Tá estabelecido isso já. Gente, eu sou a Aline Souza e é o seguinte, isso aqui tá muito parecido também com os nossos signos, né? Que foi o podcast anterior, né? Mas eu seria aquela que iria no BBB, seria aquela que ia comprar o BO de todo mundo. Eu ia me meter nas tretas, eu não sou muito barraqueira não, muito confuseira. Mas eu não sou de ficar calada. Eu não sou de ficar calada. Barraqueira não. Então... eu ia comprar o BO de todo mundo, ia ter BO em cima de mim, e aí o pessoal ia ver aí as tretas no meio do mundo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson Serafim e eu acho que no BBB eu ia ficar meio que parecido com o Gil, sabe? O Gil Vigor, né? Porque todo mundo ficou falando aí, eu já fiquei na paranoia aqui, pensando se cada um tá falando é verdade mesmo. Aí eu já fiquei na noia aqui, vale, meu Deus, será que é mesmo? Mas eu acho difícil. Dificilmente eu iria ganhar também, viu? Não ia rolar pra mim, não. Eu só quero dizer que se for de acordo com o horóscopo, é leonino, certo? Leonino gosta de palco, gosta de aparecer. Meu Deus do céu. Então, A pessoa já é a parte da Discord? Já eu torço pra ele no Big Brother há Já muito é a parte da tempo, Discord. gente. Vamos pra torcida aí. Alisson no BBB. E eu sou Jaandes, e se eu tivesse no BBB, eu seria o Boninho, porque eu queria fazer as brincadeiras, as provas, eu queria ver a comédia, o circo pegar fogo. Jarrans ia sair cancelado, porque ele faz raiva da gente jogando jogo de tabuleiro aqui. Imagina indo pro Big Brother. Eu vou guardar meus estigmas em cima do Jarranes pra durante Jogo é colaborativo, já não faz raiva, imagina. É isso, gente, eu só faço exercer as regras. O que eu faço é o que tem nas regras. A regra que ele cria. Não. que ele inventa. Esquece de falar no final. É o dono da... parquinho, eu taco fogo no parquinho, tá? E outra coisa... Certo, vamos guardar. E eu aproveitaria o dinheiro dos patrocínios melhor, porque aquelas brincadeiras que são feitas no Big Brother são mal pai. Rapaz, ouviu aí, Doninho? Desculpa. Globo, desculpa, Doninho, Globo. pega as dicas aí com o Jarrandes, viu? Desculpa. E eu queria dizer isso pra vocês aqui, tô dizendo aqui no nosso podcast pra milhões de pessoas ouvirem. Ainda bem que a gente tem pouca audiência. E diretamente da Casa de Vidro, pra ser a nossa convidada, porque BBB tem que ter casa de vidro, pra ter alguém de fora pra fazer enxame dentro da casa. Diretamente da Casa de Vidro, nossa convidada de hoje, Sara! Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. E aí, pessoal, eu sou a Sara. E para falar com o meu Big Boss, eu não precisaria entrar no confessionário. Eu faria apenas uma prece. Olha aí. Olha aí, rapaz. Aí, ó. Jovem, espírito A evoluído. mulher Olha tem aí, conexão assim direta com o homem. Todo mundo diz que vai fazer enxame, que vai fazer não sei o que e tal. Ei, não. Aí chegou o jovem pra elevar o nível, Esse espiritualizar a programa coisa. tava
precisa de jovem. Depois de 12 episódios, nós temos o primeiro jovem. Primeiro jovem. E eu quero dizer que se der errado, a culpa é de quem? Do jovem. Porque se até agora deu certo, né? Sem jovem, né? Então fica a dica, né? O problema é a juventude. Gente, Aqui, O problema é o Sara, jovem, né? aqui o jovem não tem vez. gente, contém ironias nesses comentários, por favor. É, gente, por favor. Não, pelo amor de Deus, se você tá acompanhando o programa até agora, né? Você sabe como é que a gente é, que é, é por ironia e montanha-russa, ladeira abaixo. É tão esculhambado que tem até um bandista aqui. Olha aí. Então vamos começar agora aqui o nosso episódio BBB, Fogo no Parquinho Espírita. Vamos falar de espiritismo, vamos falar de evangelho, até evangelho nós vamos falar aqui também, viu? Eita. Olha só. Olha Porque aí, rapaz. Eu quero saber a manobra que tu vai Rapaz, conseguir. aqui tem doutrina, rapaz. Aqui a gente conversa a doutrina espírita viva, com coisas do cotidiano. A gente vai trazer o BBB pra isso. Então vem conosco participar da nossa conversa. Bem, não sei nem como vamos começar aqui, né? Nós temos aqui alguns Não bebezeiros. sabe como vai começar? Tu faz melhor que o Boninho, já. Tu não Já, acabou de dizer que você faz é a melhor sua que o chance, cara. Você não é um bichão. É. Ah, meu Deus do céu, vocês não entenderam, né, meu Deus do céu? Não entenderam a linguagem. É por isso que eu não dirijo um programa desse, porque não tem participante à altura pra poder ter uma direção como a minha. Tá entendendo? Bora, eu quero que vocês me digam aí como é que vocês se tornaram bebezeiros. A gente pode mandar só o Jarrães pro quarto branco, pode? Bora. Mandar só o Jarrães pro quarto branco. Bora uma votação aqui. Quem vota em quem? Bora eliminar o Jarrão. A gente vai eliminar o... Certo. Começa todo o programa, o pessoal se conhecendo e gostando de estar juntos. Depois começa as tretas, né? Então calma. Mas aqui a galera já tá começando de trás pra frente. Mas galera, é o seguinte, eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Como é que vocês se tornaram bebezeiros? Como é que gostam de assistir o BBB? Porque assim, eu me lembro que a gente comentou com a galera da internet uma vez nas redes sociais, dizendo, olha, nós vamos preparar aí um programa sobre BBB, espiritismo. Aí o pessoal, esse programa é besta, não sei o que, aliena todo mundo e tal, né? Então a gente escutava muito sobre isso, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, o que é que vocês acham de assistir o BBB, o que é que tem interessante, será que realmente dá pra gente tirar alguma coisa? Queria do ponto de vista de vocês sobre essa questão. Certo. Eu quero começar falando que é o seguinte. Eu assisto Big Brother desde o começo, certo? Desde o primeiro Big Brother eu acompanho. Mas, antes, eu tinha vergonha de dizer que acompanhava o Big Brother. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas a gente passa por uma etapa de ter vergonha de admitir, porque existe aquela coisa assim, como já a gente acabou de falar, o pessoal comenta, né? Programa rei besta, programa de baixo nível espiritual, né? Espíritas que têm determinado nível de compreensão e progresso moral da humanidade e tudo mais, não vai acompanhar um programa desse. O que é que isso acrescenta, né? E ainda tem o lado acadêmico também, né? Então, desde que eu comecei a acompanhar, tinha aquela coisa também assim, uma mestra, doutora, não sei o que, de abacate, assistindo Big Brother. Então tinha essa besteira. Mas teve uma hora que eu chutei no balde e disse, mancha, agora pronto, era só o que faltava mesmo. Gosto, assisto, e se tivesse tempo nesse programa, faria um embasamento educacional, sociológico, filosófico, antropológico, porque o que tem no Big Brother aí tem muita coisa aí que dá pra gente conversar. Massa. Eu assisti por livre espontânea pressão mesmo, né, dela, porque a gente, né, ficava muito tempo junto e aí era o jeito. Geralmente os programas muito tarde, depois da novela e tal, eu sou noveleiro, né? E aí eu ficava assistindo, e aí eu ficava sempre assim. Hoje, esse Big Brother eu não vou assistir. Eu não vou assistir esse não me pega. Aí eu só olhar só essa parte aqui. Aí eu ficava, aí quem é esse aqui? Aí eu começava a ficar perguntando pra ela quem era um, quem era outro, quem era um, quem era outro. E aí eu assim, mas aí quando eu vi, já lá estava eu alienado de novo, como o povo fala. Mas é lógico assim, não foram todos que eu acompanhando, que se você me perguntar personagem, né, quem é fã mesmo, sabe todos os personagens aí, desde o primeiro, a gente tá no 21, né, já. Mas, lógico, aquele lado que teve o Jean Willis, a Grazi, Massa Fé, aquele ali eu assisti, acompanhei mesmo, né? Que tinha uma torcida. Foi marcante. E o do ano passado e esse agora, eu tô acompanhando bastante também. Eu confesso que a minha influência foi a Aline mesmo. A primeira vez que eu tô, assim, entendendo um pouco, acompanhando um pouco o programa, eu nunca tinha assistido, nunca mesmo. Não por preconceito, mas nunca tinha me pegado, assim.
E aí, agora eu acho que com a questão da pandemia, né, de todo mundo ter que ficar em casa, e com a questão do Big Brother ter conseguido expandir os limites do programa para além da televisão e ir para a internet, e criar um engajamento, às vezes, muito maior, inclusive, na internet do que na televisão, né, na audiência da televisão. Isso fez com que você, nem que você não queira ou não acompanhe o programa, não tem como você não saber. Então, acaba que virou uma febre total e, para mim, eu comecei a acompanhar, comecei a conhecer, comecei a entender. E o interessante para mim foi fazer essas reflexões, assim, do que a gente pode tirar de aprendizado daquele programa, porque é um programa de entretenimento, né? Quando a gente fala personagens, eu sempre fico perguntando, será que são personagens ou são pessoas? Elas são reais? As atitudes delas são reais? Então, se são reais, elas não são personagens. Só que elas estão num contexto que não é o contexto natural delas, né? Elas estão num contexto criado e manipulado, entre aspas, né? Para que aconteçam muitas coisas que naturalmente talvez não aconteceriam, porque é um jogo, né? Então, eu tento ficar sempre tirando pensando no que a gente pode aprender com aquilo ali. A mesma coisa que eu faço quando eu assisto filmes ou séries, né? O que aprender com aquele mundo, com aquele universo que está se mostrando ali, e trazer para a minha vida e fazer relação com a doutrina e com o dia a dia. Bom, eu também comecei a assistir o Big Brother aí nesse contexto aí de pandemia, né? Que a gente precisou ficar mais tempo em casa e tal. Eu não sou como a Aline, né? Não assisti desde o primeiro. Comecei a assistir mesmo ano passado, justamente por conta dessa questão da pandemia. Mas você já era nascida? Você já era reencarnada? Eu acho que não, né? Eu sou jovem, mas também... Não muito! E aí comecei a assistir no ano passado, por estar em casa e também por ver que estavam brotando dali, estava começando a respingar algumas discussões sociais muito importantes. Que, assim, eu não vejo outros programas da televisão levantar algumas discussões que surgem apenas ali, no BBB, né, nesse reality show. Mas assim, eu também não assisto muita novela e tal, nunca acompanho muito os programas da televisão, mas eu acredito que as discussões no nível de profundidade que estão surgindo ali no BBB é uma coisa muito importante, né? Sobretudo porque é um programa que passa em TV aberta, então chega muitas pautas importantes para muitas pessoas, né? Eu acho isso aí bacana demais. Eu também, eu partilho das mesmas questões da Larissa e a Sara, que elas falaram um pouco, né? Eu assisti o primeiro Big Brother lá, com o Bambam, porque era novidade, tipo, reality show em geral tava surgindo no Brasil, né? Já tava chegando. Foi o primeiro, né? Aqui no Brasil. O primeiro reality mesmo foi No Limite. No Limite, né? Pronto. Sim. Aí aconteceu o Big Brother, eu assisti. Não assisti No Limite. Aí depois, pra mim, eu não gostava. Realmente eu não sou de assistir reality show, zero, nenhum, né? Então nunca mais assisti. Porém, também quando começou esse ano, essa discussão nas redes sociais e as pautas que vou levantar, me interessou de assistir. E aí foi que eu fui vendo, justamente, pelo menos para mim, vem muito da percepção da pandemia também. Porque eu meio que estava vendo pessoas confinadas em uma casa e eu vivenciando a mesma experiência enquanto vivenciando o lockdown, principalmente esse ano agora que a gente está, né, tendo uma segunda onda muito forte no Brasil. Então, eu acabei me vendo naquela situação e tentando refletir coisas que estavam acontecendo lá, que, como a Sara falou, tem relação direta com a sociedade. Mas o que eu acho muito interessante, agora analisando, eu dei uma estudada na história do programa para poder a gente discutir aqui, né? É justamente como essa relação das pautas, elas foram mudando, porque antigamente se tinham personagens, como por exemplo, uma pessoa que é homossexual, que era visto de uma forma diferente do que ela é visto hoje dentro do programa. Então, eu comecei a olhar isso e achar isso interessante, porque o programa ele é vivo, ele está dialogando com questões atuais, como a forma como a gente vê as pessoas. Muito embora eu acho que esses estereótipos sempre estiveram na casa, os estereótipos que a gente pode até falar, o homem fortão, a mulher bonita, loura, o outro moreno, não sei o quê, mas
tem variância, coisas que variaram, né? Eu acho. Então, acabou resumindo. Eu acho interessante essa reflexão que coube nesse momento pandêmico também, né? Sim, e complementando aí a fala aí do Lucas, que tem algumas coisas que vão se repetindo, né? E aí, além dessa repetição, acho que alguns assuntos vão ganhando um aprofundamento. Por exemplo, na edição do ano passado, na edição de 2020, foi marcada muito pela questão do feminismo e também do povo preto. Na edição desse ano, também teve isso do povo preto, mas teve uma discussão também sobre colorismo, que já é um aprofundamento. Mas eu então queria aproveitar e perguntar para vocês acham que isso aparece no programa porque são temas importantes e relevantes para a sociedade e tal, ou é por conta puramente pelo entretenimento, porque dá audiência, chama a atenção das pessoas? Sim, é interessante que a Sara estava falando, complementando e também respondendo ao que o Jarnes fala. Eu acho que partindo por exemplo, da minha pouca experiência profissional com a parte da publicidade, né? Eu acho que o Big Brother, eu até falei isso na minha fala anterior, que o Big Brother ele ganhou uma proporção diferente a partir do momento que ele foi para a internet. Ele deu voz a essas discussões que poderiam surgir nas edições anteriores, porque eu não assistia, não acompanhava, acho que até a Aline pode falar se existiam essas representatividades, essas pautas dos programas anteriores, mas elas não passavam daquilo ali, porque não tinham um local que fosse uma arena de discussão como a internet agora é. Quando surge uma pauta dessa no programa, logo as pessoas vão para a internet discutir sobre isso. Quando surgia na época só na televisão, as pessoas não tinham onde conversar a não ser em casa, umas com as outras, né? Então isso não ganhava uma proporção muito grande. E aí eu acho que essas pautas, claro, são necessárias, mas existe um interesse financeiro muito grande por trás, né, do programa, de fazer com que a pauta, quando ela é bem discutida, ela é levada junto com o nome do programa, e isso traz audiência, isso traz dinheiro, isso traz visibilidade para o programa. Então, eu acho que nada é por acaso, sempre tem um interesse financeiro por trás. E eu queria jogar aqui para depois a gente poder discutir se, de fato, essas discussões foram positivas para as causas ou não. Eu queria refletir sobre isso também, porque eu acredito que, do ponto de vista financeiro, para o programa é ótimo, mas será que isso está sendo muito positivo? O que vocês acham? A minha dúvida, assim, né? Eu acho assim, puxando primeiro a pergunta que o Jarnes fez, como eu disse, eu acompanho desde o primeiro, mas obviamente sempre tem aqueles que a gente se liga mais, que a gente acompanha mais. Teve algumas edições que eu realmente não acompanhei muito. Eu também não sou fã ao ponto de saber, de lembrar até o nome dos participantes, assim, informações decoradas, não sou tão bebezeira assim, né? Mas em todos, de alguma forma, eu acompanhava, assim, né? Realmente não passava em branco para mim, nunca Big Brother. Mas eu acho que também tem uma relação muito grande com... Assim, o Big Brother eu enxergo como um recorte social, sendo exibido em TV aberta. Né? Então, assim, determinadas pautas que tem hoje em dia, nos primeiros Big Brothers, eles não tinham uma proporção como tem hoje em dia, também porque na nossa sociedade não havia também a proporção grande dessas pautas. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, não existia um fortalecimento das pautas negras, feministas e tudo mais, como tem hoje em dia. Então, encarando o Big Brother como um recorte social, essas pautas elas também não apareciam. Então, eu não acho que não apareciam, não é porque o programa não queria exibir e tal. Aline, eu enxergo, eu me incomodo há muito tempo. Já teve participantes do Big Brother que eu detestei que ganharam, né? Que tinham falas extremamente racistas, machistas, homofóbicas. Eu tinha abuso, mas o público elegeu e ganhou, e eu ficava com abuso daquilo ali, tinha Ave Maria, uma raiva, e eu acho que isso tem uma representação social, né, dentro disso. Então eu acho que também tem isso, as pautas cresceram, porque eu acho que houve um movimento da sociedade em torno dessas pautas que também fez ganhar essa proporção, e o Big Brother como recorte social hoje em dia mostra mais isso também.
Bem, aproveitando esse recorte que a gente fez aí do programa com questões sociais, eu queria aqui trazer para a esfera espiritual, né? Que recorte a gente pode fazer, que diálogo a gente pode fazer com um formato, dinâmica, temas que aparecem no programa que a gente pode relacionar com temáticas espiritualizantes, né? Questão doutrinárias também, com planejamento reencarnatório, relacionamento dos homens uns com os outros, né? Eu queria saber, assim, do ponto de vista de vocês, que tipo de diálogo e relação a gente pode fazer do programa com a doutrina. Só antes de entrar nesse conteúdo, assim, não sei se vocês sabem, já teve gente assumidamente espírita dentro do Big Brother, né? Já teve participantes assumidamente espíritas. E do candomblé também, né? E do candomblé, né? Candomblé também. Que o povo, eu me lembro de uma das meninas que eu torcia contra, inclusive, que tinha medo de se aproximar dele, de falar qualquer coisa com ele, porque ele falava com os Exu. A criatura não sabe nem o que são os Exus, né? Como muita gente, mas já demoniza logo, e como ele era negro, Exu associa logo com o satanismo, né? Tinha medo de se Só um aproximar. detalhe, foi Já ela que teve ganhou essa edição. Foi isso que eu tô dizendo, foi justamente que eu torcia contra. E teve uma participante que era espírita, que eu lembro de uma cena que teve uma briga, dos fogos no parquinho lá, mas foi um Big Brother antigo, sei lá se foi o 4 ou 5, coisa assim, e estavam os ânimos muito exaltados, e uma pessoa chorando muito, e ela chegou perto e perguntou se podia dar um passe na menina que estava chorando, e ela deu um passe, ela ficou lá, fez silêncio, fez uma prece e aplicou um passe na menina que estava chorando. E aí, quando eu vi isso, depois eu fui pesquisar, e ela tinha vários elementos, se eu não me engano, ela tinha até um evangelho segundo o espiritismo, ela tinha levado, porque eles podem levar um livro, né, e tal. Então, eu não tô lembrando o nome dela, se era Helena, o nome dela, uma coisa assim. Mas ela era de identidade espírita, né? E acho que de Umbanda, Candomblé, talvez tivesse muito mais, mas não aparecesse não tanto, se revela, né? né? O pessoal não fala, né? Nessa edição agora tinha, né? A Lumena, ela era... Isso. Filha de Oxóssi, inclusive. Eu acho, não sei se o Lucas também era. Eu não. Eu, quando assisto Big Brother, né, eu fico sempre fazendo essas relações. Eu acho muito engraçado, porque aí quando a gente assiste, ou então sabe de alguma coisa assim, aí eu fico tentando fazer essas relações. Isso aqui parece com isso aqui, ou isso aqui. Então, eu gosto muito, muito dessa parte. Então, às vezes, quando eu tô assistindo e eu vejo assim, por exemplo, eles mesmos dizendo, é porque eu conheço o programa de muitas edições, eu estudei sobre o programa, eu me planejei para entrar aqui, fazer isso, e aí quando chega lá, mete os pés pelas mãos, faz problemas. Então, eu fiquei, na hora que eu vejo isso, eu fico pensando assim, cara, deve ser muito que nem a gente, no nosso planejamento espiritual, no nosso planejamento reencarnatório, né? Que a gente se prepara para vir aqui para a Terra, que eu vou fazer isso, eu vou ser assim, assim, assado, eu quero fazer assim, assim, aí chega aqui, esquece tudo, se distrai, vai com a onda, briga, mete os pés pelas mãos. Então, o sentimento é muito o mesmo. E eu me sinto muito, assim, a família espiritual, no plano espiritual, falando assim, fulano, não faz isso não, pelo amor de Deus. Fulano, se afaste dessa pessoa. Fulano, não faça isso. Como é que você diz que vai ser assim e é desse jeito? É legal exatamente porque a gente planeja reencarnar e vem, né? E esquece que tem todo o planeta agindo coisas que podem nos tirar desse planejamento. E é a mesma coisa, né? A pessoa entra na casa e começa a vivenciar, esquece como queria ser ou o que queria fazer. As interações que vai fazer lá, As interações né? vão gerando outras consequências, Tem uma coisa bem próxima disso daí, que eu lembrei também, que tem na parte do Evangelho, quando fala da verdadeira propriedade, né? Que fala até assim, o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. E aí lá, eles entram justamente com isso, apenas a bagagem moral e intelectual que eles têm. Lá tem advogado, lá tem ator, lá tem... o que mais? Professor, dentista, cientista, crossfiteiro. mas eles só entram lá com a bagagem intelectual e moral deles. São participantes iguais ali. Então, e a vida em si é um jogo, né? A vida em si é meio que um jogo assim de em vários momentos é um jogo de competitividade, é um jogo que você se sente excluído, que às vezes você é excluído pelos outros, às vezes você se coloca como excluído. Então é um jogo que a gente vem para jogar. A diferença é que no nosso jogo da vida não tem o Jarrandes mudando as regras do jogo para poder prejudicar. Não, o Jarrandes é o nosso Boninho.
Na verdade, entre nós, vamos logo começar a entregar aqui, certo? E baseado nesta edição do Big Brother, a gente chama o Jarranes de Projota, tá certo? Só avisando. Então, o Jarranes é a nossa representação aqui do Projota. O Jarranes é o Projota, tá? Aquele que fica articulando, fica fazendo as tretas ali no cantinho, e fica quando se vocês conhecem o Jarranes, ele fica com essa carinha aí de planta, de que não faz nada. Meu filho, de nada. Mas eu ia comentar, voltando aqui pro assunto sério. Isso é sério, Jarranes. Cadê a Luana para poder respaldar aqui nosso... A Luana recebeu o colar do monstro, ela tá com o monstro. Ela tá no castigo do monstro. Tem um castigo do monstro, né, no BBB? Mas aí, voltando às relações, né? Eu queria relacionar, por exemplo, como a gente pode ver, por exemplo, a questão dos obsessores, né? Porque, pelo amor de Deus, tinha uma menina no programa, né? Uma tal de VTube, que, pelo amor de Deus, a forma como aquela menina agia no programa e com as pessoas, a gente pode relacionar como é que um obsessor se relaciona com um obsediado, né? Não estou chamando a Vi de obsessora, mas, assim, a forma perspicaz, inteligente, né? É porque a gente sempre pensa, que, às vezes, que esses... são espíritos inferiores, não tem inteligência, não sei o que e tal, são maus, mas não, são perspicazes, né? Tem todo um planejamento também, né? E consegue induzir, manipular e induzir você a dizer assim, não fui eu que te induzi a pensar assim, foi você que pensou assim. Uhum. E aí vai lhe convencendo a fazer determinadas coisas, né? Gente, como eu falo, né? Se você quer entender como é que funciona a indução, nesse convencimento pelo obsessor, é só ver essa menina e esse personagem que essa menina faz, porque é muito parecido a lógica, né? A estratégia, a dinâmica que acontece também com essas questões obsessivas. Eu tava pensando esses dias, quando eu vi, por exemplo, a saída da Sara, né, e a reação do Gil, quando ela saiu, eu fiquei pensando muito que a saída de alguém na casa, ela se assemelha muito à morte, né, assim, ao processo de luto, né, de principalmente quem é de alguma religião que acredita que a morte não é o fim, né, que é só uma passagem para um outro plano. Porque eles lá têm a sensação de que aquela pessoa não está mais aqui nesse mesmo plano, não está mais aqui próximo de mim, ela ainda existe, mas está longe, eu não tenho contato com ela, ela não tem contato comigo, e a gente vai passar um tempo afastados, né? Então, a sensação de saudade, de não ter mais a pessoa próxima e não conseguir mais se comunicar com ela, se assemelha muito a nós que acreditamos que a morte é só um até logo, né? A pessoa aí continua existindo no plano espiritual e a gente, se não tiver a mediunidade aflorada, né? Se não tiver esse contato direto através da mediunidade, a gente não tem o contato com ela e precisa esperar esse tempo para reencontrar. Né? Deixa eu saber o nível de torcida de vocês. Vocês votam nos paredão, independente de quem seja. Vocês votam? Eu não sei. Eu falo assim, meu voto é para aquele pessoa sair. E nunca vou votar, é isso. Ele declara. Ele só emana energias para que aquela pessoa saia. Só torço mesmo. Eu também não sei votar. Eu voto. Eu sento o dedo lá no coisa e voto. Vota, Sara. Voto. Principalmente naqueles... Tem paredão que eu não voto. Quando eu digo assim, o paredão já está entregue, por exemplo. Mas aí não quer mais polêmico, que o negócio assim tá... Eu estou vendo as pesquisas e tá perigando assim daquele participante Raimó Paia ficar, eu faço questão de sentar o... Vamos dizer nomes, o do Rodolfo. O do Rodolfo, exatamente. Não. Ali era o participante que não fazia nenhuma questão daquilo ficar dentro da casa. Aqui era eu e a mamãe. Eu acordava, a mamãe olhava para mim e dizia assim, já votou hoje? Eu digo, peraí que eu vou já votar. E a mamãe ficava votando também no Rodolfo. Rapaz, da Carol Conká não precisava nem votar, né? A gente já sabia, né? Até o próprio Thiago Leifert dizia, deixa quem vai sair. Ele mesmo ficava tirando onda, né? Porque foi recorde de todas as edições, né? Gente, e aí de rejeição. Enquanto a gente é espírito muito inferior, porque a gente se juntou para poder votar, sabendo que ela ia sair, mas era para ela sair com maior índice de rejeição. Igual agora, estão torcendo, né? Esse episódio aqui só vai sair já no final. Já na reta final. Então a gente não sabe quem vai sair agora e tal. Mas do mesmo jeito, a gente fica torcendo para uma determinada pessoa sair no bate-volta, né? Que é para aumentar a rejeição daquela outra pessoa. A gente não quer só tirar, a gente quer humilhar. E é aí que entra o negócio da competitividade do jogo, porque aí a gente não se aguenta.
Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu fico nessa, né? Assim, eu entro nos cálculos, nas conjecturas, quem vai pro paredão, quem não sei o que, como o Alisson disse, né? Fica aquele cálculo pro bate e volta para a gente poder focar. E jogo, né? Enaltece muito o nosso espírito trevoso mesmo, inferior, né? Porque a gente fica torcendo para o índice de rejeição alto, torcendo para a pessoa que foi pro quarto secreto, veio, né, a diabo da Carla Dias, que não viu o Arthur falando mal dela, não sei o quê, e a gente fica torcendo para ela colocar fogo no parquinho para quando voltasse. Por mais que a gente diga que não, mas menino, espírito inferior baixe mesmo, e a gente fica torcendo para fogo no parquinho mesmo, na hora do pego para capar. Trazer essa questão da competitividade pra gente aprofundar um pouco essa questão, né? Porque, assim, a competitividade, ela meio que aflora, assim, muitas coisas ruins que a gente tem, né? Os nossos ecos trevosos, né? Eu me lembro de algumas situações que quando eu assisti o UFC, por exemplo, Ultimate Fight, né? Então, eu nunca fui de brigar nem nada, mas quando eu assisti aquilo dali, eu tinha um brasileiro lutando, eu ficava torcendo pelo cara, e o cara lá massacrando o outro, assim, batendo, e aí quando ele terminava, ganhava, meu Deus do céu, aí eu depois ficava pensando, meu Deus do céu, são os ecos do gladiador, né, do espírito que matou muita gente em outras vidas, e quando vê aquela situação, aquela competição de ter que ganhar, e aquilo ali vem à tona, e a gente tem que tomar cuidado. Gladiador, Jarran tava lá na arena torcendo pro leão comer os cristãos lá na arena, ficava torcendo pelo leão. Gladiador, Gladiador, jura. Em alguma das vidas, quem sabe, né? Essa questão. Olha como essa questão do jogo é doida, né? Às vezes a gente fica assim, eu quero tirar esse cara aqui porque ele teve declarações machistas, ele fez isso e tal. E aí, ok, a gente fica com esse desejo aí, mas lá na frente ele vai com uma outra pessoa que cometeu um outro erro, um outro equívoco, e aí? Né? Como é que a gente vai medir, avaliar aquele que cometeu ou fez mais mal ali, aquela micro-sociedade ali, como é que a gente vai avaliar isso? Isso é muito interessante justamente por isso, porque tudo isso que a gente está falando, eles ainda adicionam um outro fator, que é o fator jogo, que mexe com a cabeça das pessoas que estão lá e das pessoas que estão assistindo. Porque, assim, é fato que quando a gente essa competitividade, ela está ligada diretamente de certa forma, com o instinto de conservação primitivo, né, de que o animal ele precisa sobreviver em cima do outro, independente de qualquer coisa. Então, uma competição vem da biologia, né? Mas, do ponto de vista da gente refletir programa, jogo, a gente vê que a gente sempre quer que o nosso lado prevaleça. E é um meio que vem do nosso orgulho também, mas se a gente souber levar da maneira mais saudável possível, isso está ligado também a um instinto de conservação mais primitivo, né? E eu quero só dizer que um dos motivos da gente ter convidado a Sara para participar desse episódio, né, além dela ser bebezeira, que a gente já conhece, né, e tudo mais, é porque a Sara, ela faz parte, para quem não conhece, né, aqui no Ceará, a gente tem o coletivo de mocidades espíritas do estado do Ceará, que é o Comércio, né, a gente conhece a Sara aí dos encontros de mocidades, espíritas e tudo mais. E a Sara é uma das nossas jovens mais assumidamente competidoras que tem nos nossos eventos, nas nossas atividades. Você não tem noção das cenas que a gente já viu de Sara em jogo de futebol, em jogo de carimba, no jogo mais besta que eu sei, rapaz, no Uno, seja lá o que for. Essa Sara, já dizia um amigo nosso aqui, né, um amigo nosso que a gente brinca, chama de cabeça, né, o Serginho Cabeça. Serginho já dizia, Sara é Jason, porque a Sara é Jason mesmo. Então eu dou por visto como é que é a Sara no Big Brother mesmo. Ela se transforma, é igual o Pateta, né, quando dirigir. Deixa de ser o seu Pacífico para ser o... Eu já disse, seria a Sara que a gente ia torcer com todo o gosto do Big Brother do começo ao fim. Não ia ser aquela Sara que decepcionou a gente na metade do jogo. Realmente, vocês já viram algumas cenas bem competitivas protagonizadas por mim em algumas edições do MS. Mas eu queria dizer que, às vezes, quando eu fico assim, quando eu explodo assim, de uma maneira mais... sei lá, assim, quando eu explodo, geralmente depois eu tô lá no apoio fraterno chorando. Por que eu fiz isso?
Eu não podia ter feito isso, meu Deus. Então eu não sou uma pessoa competitiva, né? Porque quando eu entro num negócio, num jogo assim, eu entro pra ganhar, né? Então eu não fico competindo, eu ganho. Ai, que preguiça, Johannes, que Então preguiça. eu ganho. Eu- Eu não entro pra competir. Aham. Eu acho que o meu lance com a competitividade é que eu acho que ela é necessária a partir do momento que ela nos impulsiona dentro do jogo, mas quando ela vira um elemento para passar por cima do outro ou destruir o outro para se ganhar, é que que se torna um problema para mim, Larissa, né? Por isso que eu não gosto muito de jogos competitivos no sentido de um ter que destruir o outro. Eu gosto de jogos colaborativos, adoro jogos colaborativos. Quando chega né, quando o objetivo do jogo é, tipo, matar um ao outro, destruir, tipo, War. Eu odeio jogar War. Não gosto de jeito nenhum. Não gosto. Porque eu acho que a competitividade, ela tem que impulsionar pra frente, não, tipo assim, me colocar no sentido de passar por cima do outro pra ganhar. Pra mim não é uma vitória honrosa. Pra mim, Larissa. Sim, mas tu não acha também que, por exemplo, através desses jogos, esses jogos não podem ser utilizados até como uma catarse, uma válvula de escape? Porque, assim, a gente também vive situações no mundo que não tem como a gente fugir da competitividade. Claro que a gente está em aprendizados, que a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, né, de competitividade e não passar por cima do outro. Mas esses jogos de competitividade, eles não podem ser como se fosse válvula de escape para que a gente aprenda a brincar com isso e não fazer isso na vida real, por exemplo? Não pode ser usado, não? Mas será que a gente usa isso de forma de válvula de escape? Então vocês acham que, na verdade, o jogo de competitividade está incentivando as Eu acho pessoas que a tudo serem mais depende aí da competitivas? forma como é incentivado, né? Eu ia comentar, né, juntando isso com o nosso tema, era que a competitividade, ela em si, se você parar para pensar, ela já tá em cada um, sabe? Porque, ó, todo mundo que entra no Big Brother entra de um jeito diferente no jogo, né? Você percebe logo aquele que tá ali preocupado só em jogar. Nessa edição teve muito isso do tal do Projota, né? Que tava só falando de jogo, e o pessoal não aguentava mais. Só que você via que tinha gente que tava nem percebendo, e tinha outros que jogavam sem deixar explícito, né? Que era como? Fazendo a política da boa vizinhança, dizendo que ama todo mundo e votando todo mundo, né? Que era no caso da YouTube lá, né? Para não dizer o nome completo. Mas, então, assim, eu acho que tá muito na essência de cada um mesmo. Eu falo isso porque, por exemplo, eu sou competitivo zero, assim. Tem competitividade, eu prefiro nem jogar. Por isso que eu falei que eu não ganharia o Big Brother, entendeu? Então, assim, eu realmente, quando eu jogo um jogo competitivo, dando o meu exemplo, é para passar o tempo. Então, tipo, ganhei ou não, pra mim não fez muita diferença. Eu não comemoro, entendeu? É por isso que hoje em dia eu nem digo futebol, sou muito fã, né? Assim, eu não tenho muito isso. Mas assim, como eu falei. Lucas, quando joga jogo competitivo, não sou competitivo, não. Não, ele só tem o objetivo de atrapalhar o jogo dos outros. Pra que melhor? Eu não vou ficar chateado. Mas chateia os outros. Mas chateia os outros. Eu me lembro quando eu era pequeno lá em Barbacena, que o pessoal dizia antigamente, quando a gente ia jogar o Mega Drivezinho, um Atarizinho, certo? Nosso Super Nintendo, que não pode jogar jogo violento, jogo de luta aí, senão o menino vai ficar violento também. Só que, poxa, não é o jogo. Lógico, a gente não pode eximir também uma porcentagem que a ambientação, né, que pode influenciar. Mas o principal é o indivíduo, é a sua essência, né? A essência do indivíduo violenta, né, que pode ser ou não estimulado por essas coisas, mas a fonte não é o jogo em si. Então, por exemplo, quando a gente vê um personagem desse num jogo como o BBB, que é homofóbico, que é machista, sei lá, que é racista, não é o jogo em si ali que vai criar situações, né? É a pessoa que ela já traz em si tais pensamentos, tais ideias, né? Todas as nossas imperfeições que elas são afloradas em situações limites, né? Que acontecem durante o programa, né? Então não é o programa em si o problema, né? Mas a fonte é o próprio indivíduo que através de situações limites, né?
que vão acontecendo e isso vai vindo à tona, né? Então, quando isso aflora, não é o jogo em si, né? Então, e você ter que passar a perna por cima do outro para poder ganhar e tal, isso é do próprio indivíduo que tem essa característica. Dá um exemplo de um tipo de jogo de tabuleiro que eu gosto muito, né? Que é o que eu gosto mais de jogar, que são os chamados Eurogames, né? Os jogos estratégicos. E nesse tipo de jogo, para que o jogador ele possa ganhar, não necessariamente ele precisa atrapalhar o jogo do outro. É um tipo de jogo que eu jogo, ele tem pouca interação, mas assim, eu jogo aqui e o jogador que fizer melhor o seu ganha. Né? Então não preciso desfazer o que o outro está fazendo, passar a perna nele, ou então prejudicá-lo no seu jogo. Não, é um jogo que é focado. Nós temos um jogo ali coletivo, mas eu tenho o meu individual, que quem fizer o seu melhor, vence. Né? Então a nossa trajetória evolutiva é dessa forma, né? Para que eu evolua, para que eu vença nessa caminhada evolutiva, para que eu melhore, não tem cabimento, né? Não é lógico, né? Para que eu vença na minha trajetória evolutiva, eu passe por cima dos outros espíritos, dos outros indivíduos, faça o mal com eles, e a gente faz isso junto, né? Não de forma individualista, né? Eu concordo muito, eu acho que é isso, assim. Quando eu falei, na verdade, era nesse sentido, né? Dos jogos colaborativos contra os jogos competitivos, no sentido de que a competição, ela precisa existir, ela existe, ela é natural, e até na nossa sociedade, né? Assim, na questão profissional, tudo é competitivo. Nesse mundo que a gente vive, o dia a dia é competitivo. Mas eu acho que tem que ser uma competição saudável, uma competição que você não precise justamente passar por cima do outro, destruir o outro para você se dar bem, ou para você chegar a um patamar bacana, legal. E aí, quando já a gente estava falando sobre que não é o jogo que traz, mas eu acho, por isso que eu falei, para mim, Larissa, né? Eu não gosto desses jogos, porque eu acho que cada um gosta de se colocar em situações que aflorem esse tipo de sentimento. Por exemplo, o Big Brother, ele escancara coisas que já estão dentro dos participantes, né? Que já estão dentro das pessoas, mas ele também, o fogo do parquinho, ele não surge assim, né? Não surge do nada. Ele não é manipulado, mas ele é induzido a isso, né? Porque tudo que acontece lá, até os jogos da discórdia, como a gente estava falando, os jogos da discórdia é uma indução para que gere a treta. As pessoas não gostam de ver quando tá tudo bem e tá tudo feliz. Por que será que a gente não gosta de ver quando tá tudo bem, quando tá tudo feliz? E aí, pensando sobre isso, eu me lembrei da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta se os espíritos influenciam ou não, e aí ele fala, na maioria das vezes são eles que vos dirigem, porque a gente fica pensando, será que o Boninho vai manipulando lá, vai direcionando? Pode ser que sim, pode ser que muitas das coisas que acontecem seja mesmo a faísquinha que esteja faltando ali, o jogo vai lá e coloca para que a coisa ganhe proporções que no dia a dia talvez não ganharia, mas por ser uma questão de jogo e ter essa competitividade meio que destrutiva, seja necessário colocar aí e a coisa exploda. Com certeza, eu acho que isso aí já começa lá na seleção, né? Bota um cara, um crossfiteiro como o Arthur e uma pessoa como o Fiuk. Eu acho, com certeza ele já deve pensar que ali, na dinâmica desses dois personagens, vai surgir, né? Alguma coisa assim, e com os outros participantes também, né? É tanto que há uma seleção, né? Ele vai pegar aquelas identidades, aquelas pessoas, personalidades que ele acha que vai render. Porque não é apenas um reality show, mas é um programa de televisão, tem um monte de coisa ali envolvido, patrocinador. Se tem patrocínio envolvido, ele vai querer chamar a atenção do público. Para chamar a atenção do público, o que é que ele vai fazer? Criar um monte de trama, né? E isso é importante salientar, né, gente? Porque como o jogo acontece, as pessoas não são 100% daquele jeito na vida real, eu acredito, assim. O jogo, ele impõe certas coisas que, claro, faz tirar de dentro das pessoas reações, por exemplo, como a gente falou, tem gente que é mais falsa, gente que é mais gosta de brigar, etc, enfim. Mas o jogo traz um pouco disso, esse jogo que eu tô falando do Big Brother, certo? Mas não quer dizer que... Por isso que a gente tem que tratar como personagem, né? Assim, a gente sabe que são questões de cada um responde de diferente. Mas naquela situação específica, ele agiu daquela forma. Eu sei que quando eles saírem de lá, eles vão ter as questões deles para resolver e tal, mas a gente precisa olhar
como um jogo mesmo, aquilo ali como um entretenimento, né? Porque eu falo isso porque nesse momento meio que extrapolou, saiu de dentro do jogo e muita gente, né? As pessoas não sabem determinar, né, e delimitar o que pode e o que não pode quanto à questão do público, né? Assim, por exemplo, a partir do momento que a pessoa sai do jogo, pronto, acabou a participação dela no jogo. Mas o que está acontecendo agora? As pessoas estão indo e cometendo atos violentos, né? Cancelando, enfim, coisas que estão extrapolando mesmo o possível, né, dentro das redes sociais com os participantes. O participante e a família do participante, né? Também a gente teve aí nessa edição alguns participantes que relataram que seus familiares estavam sendo ameaçados, mães, pais, filhos. Isso aí já é absurdo, né? Que na verdade é um problema de uso de internet, né? Assim, digamos que isso não é um privilégio só de BBBs, né? Assim, do reality. Na verdade, a galera ainda não deu para entender que a internet não é terra de ninguém, né? Então. E nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade muito grande de separar uma coisa da outra. Eu achava, por exemplo, eu que acompanho novela, né? Tá reprisando aí Império e tal. E eu achava, eu ouvia desde criança muitos atores, muitas atrizes dizendo que andavam na rua quando interpretavam um vilão e que eles eram achincalhados, né? Eram esculhambados pelas pessoas e tal. E eu achava que isso era lá na década de 70, 80, mas não, cara, isso até hoje ainda existe. As pessoas aqui no Brasil, especificamente, não conseguem separar o artista, né? O ator, a atriz da personagem, né? Agora, assim, na questão do Big Brother, eu fico sempre me perguntando realmente se são personagens, se não são. Eu fico sempre nesse, sabe? Porque não dá para ser personagem 100% toda hora, né? Todos os dias. Como também, se eles forem 100% toda hora, eles vão ser cancelados, né? Que é o que a gente vê. 100% eles, se eles né? forem 100% eles, a gente vê que eles têm um grande medo de... Pô, eles são um recorte da gente, né? Eles são meio que um espelho da gente. Então, imagina se nós estivéssemos numa situação em como eles estão, né? Quantas vezes nós não seríamos também colocados ali naquele lugar de olha só o que a Larissa tá fazendo, olha só o que fulano tá fazendo. Todos nós temos erros, a gente está aqui na Terra para isso, né? Estamos nesse patamar evolutivo, para errar e aprender com os nossos erros. Uma das coisas do Big Brother é que a gente é muito hipócrita. A gente sabe que é um jogo, mas a gente não quer que as pessoas joguem. Quando a gente nota... eu vou tirar fulano porque ele é muito jogador. Olha, mas o intuito não é o jogo, diabo, né? Aí você viu... A gente é muito hipócrita porque a gente quer que as pessoas sejam de semideuses, que tenham corpos perfeitos, a mentalidade perfeita, a opinião perfeita, e não joguem, mas é um jogo. Ora, bolas, né? Aí você fica, mas como assim? Então a Vitúbia deveria ganhar. Pela lógica, assim, pela lógica, se a gente for analisar, ela está num jogo, certo? Aí ela está jogando. Ela tá criando as estratégias dela, né? Só que aí a gente fica, poxa, mas existem diferentes formas de jogar, né? Pronto, aí vem o que você falou. Vale tudo para ganhar? Bom, aí é a tática dela, né? É a tática que a gente realmente aqui do lado de cá, a gente julga, né? Mas, e sem lembrar que todos eles falam isso. A gente tem acesso a todas as câmeras, eles lá não têm. Eles só sabem o que está acontecendo ali, naquele compartimento. Eles não sabem o que está acontecendo nos outros compartimentos, né? As confabulações que estão acontecendo, né? E a gente é muito assim mesmo, assim. O jornalista estava falando no começo aí, perguntando se será que essas novas pautas, por que isso acontecia, né? A gente vai lembrar que a gente participa de um regime capitalista que é o sistema mais perfeito, mais competente que existe. Então, assim, todas as pautas realmente que são colocadas lá, como colorismo, né? Machismo e por aí vai, a gente vê que isso acontece também nas outras formas de entretenimento. Filmes, músicas, teatro. Bom, estou querendo dizer que BBB é arte? Não estou querendo dizer isso, porque essas outras que eu citei são artes, né? Mas são formas de entretenimento também.
E tudo que dá dinheiro, o capitalismo ele está muito antenado, ele sabe o que está rolando. Ele é muito esperto. Então, bora jogar esse assunto aqui, né? Como a Sara falou, tem muita propaganda. A gente vê que cada prova daquela, gente, são milhões de reais investido em cada joguinho daquele ali, que às vezes pode durar muito tempo, como os jogos de resistência, ou pode durar minutos, né? Mas é uma grana alta que eles lançam ali. E aí, poxa, a campanha que a Avon fez logo no começo, né? Aquela treta já que gerou logo na primeira semana, já gerou uma treta dos homens se maquiando, e aí o local a posição de fala de cada um, se eles realmente teriam direito de se maquiar, porque olha quem foi que patrocinou isso. A Avon foi, lógico que, como a Larissa falou, eles botam aquela faísquinha ali, né? E induz, aí bota um bocado de gente logo na primeira semana, que eles sabem que tem uma galera militante ali, né? E aí coloca logo aquela faísquinha ali, vamos só jogar isso aqui pra ver o que rola. E eu estou pegando a fala do Alisson da coisa do jogar, né, em relação ao Big Brother. Eu acho que eu ficaria sempre com essa digamos, essa tensão de como ser lá dentro. Porque, como ele disse, me lembra até um poema, um texto da Clarice Lispector, que é Se Eu Fosse Eu. Né? E num trecho ela diz que se eu fosse eu, de verdade, eu já estaria presa na delegacia já há muito tempo. E é exatamente isso, assim, a gente realmente consegue ser a gente mesmo, assim, na nossa vida, a gente tem várias faces, né, assim, eu sou uma no meu ambiente de trabalho, eu apresento uma outra face junto com os meus amigos, que é diferente da face que eu apresento quando eu estou no ambiente de trabalho. Então, lá dentro do Big Brother, eu iria apresentar, provavelmente, outra face que nem eu sei, porque eu nunca estive lá dentro do Big Brother, então eu não sei que face seria essa que eu iria apresentar, que os meus amigos de trabalho iriam me ver de uma forma diferente, talvez os meus amigos também me veriam de certa forma diferente. E eu teria que sempre ficar matutando. Bom, eu não posso ser 100% eu, mas eu também não posso esquecer que isso aqui é um jogo, eu tenho que jogar e tenho que equilibrar aqui essa dosagem entre jogo e ser eu. Então eu queria colocar aqui duas questões aqui. Uma delas é em relação ao conceito de provas e expiações, né? Então tem a prova, né? Que quando, como o próprio nome já diz, quando sentimentos, coisas que a gente diz ter alcançado colocado à prova, né, para que a gente possa de fato comprovar aquilo dali para a gente mesmo, que a gente já conseguiu alcançar, né, uma determinada conquista, né, de um sentimento, de uma ideia, né? A expiação já é quando você precisa reparar, né, um erro cometido, né, um equívoco que você cometeu durante a sua vida, né? Então, por exemplo, né, na época que durante o jogo do BBB, né, o pessoal dizia que era da militância, né, que era contra o racismo, que era contra a intolerância, e depois eles próprios eram cobrados pela dinâmica do programa, né, com situações onde eles não tinham também a mesma tolerância, né? Então, colocando à prova sentimentos ou ideias que alguns deles diziam ter alcançados, né? Então, isso foi muito problematizado, discutido na época, eu me lembro, né? Ficaram muito discutindo essa questão das posturas, né, dessas pessoas dentro do programa. A outra questão é em relação ao que a Aline apresentou, né? Se eu fosse eu, né? E isso muito me lembrou Paulo. Paulo, quando a gente vai estudar Paulo, a gente vê em muitos momentos ele dizendo assim: poxa, eu tô nesse trabalho porque eu sou um prisioneiro do Cristo, eu estou assim por causa do Cristo, porque se eu fosse eu poderia ainda ser o perseguidor, né? Então é interessante porque ele vai fazendo esse diálogo com as pessoas, com ele mesmo, para ele ter ciência, né, da sua natureza, das suas fraquezas, das suas limitações, das suas qualidades também. Então ele nunca deixa de lado quem ele foi, né, quem ele pode ser, quem ele está sendo, né? Então é sempre bom a gente ter essa ideia, né, de quem somos nós e do que Deus e do que o Cristo espera de cada um de nós no jogo da vida. Né? Então nesse jogo, né, para que eu ganhe, né, o que é que Deus espera de mim, o que é que o Cristo espera de mim,
passar por cima das pessoas, das situações, humilhar, ou fazer o bem, ou superar os meus desafios, os meus dilemas, os meus medos, as minhas limitações, né? No BBB, esse papel de Deus é de Jesus, quem faz é o público que está assistindo, né? E o personagem, né, o participante acaba pensando, né? O que é que o público espera que eu faça, né? Eu acho engraçado, e aí aqui quando a gente fala assim, eu acho engraçado, tem várias, quer dizer, várias coisas, né? Pode ser preocupante, ou pode ser ironia, né? Mas assim, eu acho engraçado quando o pessoal vai no programa da Ana Maria, né, o Eliminada, aí ela vai passando lá os vídeos, né, de algumas posturas, alguns comportamentos, e geralmente as posturas negativas, né, para questionar a pessoa. Aí passa lá o VT, ela vai, e aí, por que você fez isso? Um comportamento negativo, né? Por que você fez isso? Aí a pessoa vai e fala, não, é porque a gente esquece que tem câmera. Aí fica, como é, meu chapa? Quer dizer que você só fez isso porque você esqueceu que tem câmera na casa? Esse comentário da Sara, eu tava lembrando de um comentário, né, de uma jovem lá do MS, né, que é o Encontro das Mocidades Espíritas aqui do Ceará, e que a gente fez uma dinâmica lá, tinha uma prova, na verdade, e aí eu me lembro que uma menina lá fez um comentário parecido, né? Ah, então quer dizer que só porque a gente tá no evento espírita, a gente tem que fazer igual espírita mesmo, né? Não pode fazer isso, é? Aí, pois é, meu filho, né? Então, né? Fica essa reflexão pro mundo lá fora, né? A postura dentro e fora, né? Do mundo do evento espírita. A gente costuma ter um pensamento, assim, não a gente, mas algumas pessoas, né? De que você não pode fazer o errado se tiver alguém olhando. Mas se não tiver ninguém olhando, aí você pode fazer o errado. E não pode, não era para poder, né? As pessoas deveriam... Porque quem é que é o único, na verdade, julgador de todas as nossas atitudes? É a nossa própria consciência, né? Então, não precisa ter ninguém olhando. A nossa consciência está lá, observando, está registrando, né? Então, a gente tem que ser bom, tem que ser uma pessoa correta, é pra gente mesmo, não é enquanto tiver alguém olhando. E se ainda for desse jeito, a gente só vai ser uma pessoa boa quando tiver alguém olhando, a gente tem que pensar que nós vivemos, a nossa vida é um Big Brother constante. Por quê? Porque tem espírito observando o que a gente está fazendo o tempo inteiro. Então tem câmera o tempo inteiro, inclusive no banheiro, inclusive em todo canto. Inclusive escutando às vezes o que a gente está pensando. Então fica aí essa reflexão para vocês dormirem tranquilos hoje. Então, para encaminhar aqui o nosso episódio de hoje, eu quero chamar a Sara, certo? Você que é a nossa convidada, você é a líder da semana, então você vai enviar uma das pessoas que estão aqui para o paredão. Você tem 30 segundos para enviar um dos 5 aqui para o paredão. Você é a líder Pegou de surpresa. Sara, eu já disse que você é uma pessoa muito especial, né? Olha aí quem é a Vitube. Aqui, ó. Pois é, eu sou de leão, assim como a Vitube. Sara, você é tão parecido com a minha mãe. Quem não vai participar do primeiro episódio da segunda temporada? Eita! Sara, quem você quer tirar do primeiro episódio? É difícil porque aqui a gente convive há muito tempo aqui com todos. Nós temos assim uma convivência muito amistosa. Oh, meu Deus. Todo mundo muito querido. Mas Mas é assim, né? A gente tem que indicar quando chega domingo à noite. A gente tem que indicar, mas só por uma questão de afinidade mesmo. É porque essa semana a gente passou um pouco mais distante, eu me aproximei de outras pessoas e tal. Rapaz, sabe bonitinho o discurso, viu? Essa semana eu vou indicar o Alisson. Vixe! Eu gosto muito de ti, Alisson. Eu gosto muito de ti, certo? Inclusive, tem algumas pessoas da minha família que lembram muito de você. Certo, mas é porque essa semana realmente a gente se afastou um pouco, né? Tá bom. Só por Não, tô tranquilo, viu? Mas você ainda está no meu pódio. Tá certo. E vamos seguir agora aqui a ordem alfabética, aqui é votação aberta, não vai ter confessionário não, é votação aberta. Vamos começar aqui por ordem alfabética. Aline. Certo, então o Alisson ele já tá no paredão, né? Então eu não posso votar nele, né? Você já tá no paredão. Ou seja, né? Já teria outro voto. Cara. Não. Na verdade, eu não quero que pareça perseguição, né? Porque é muito chato a gente ficar votando sempre na mesma pessoa, fica parecendo que é perseguição. Mas aqui na casa, se não for por afinidade, a gente tem que procurar, assim, pequenas situações que acontecem e
E é uma coisa que a gente ainda não conversou muito, não tá muito resolvido, né? Meu voto é no Giannis, porque, né, o Giannis, ele sempre muda as regras do jogo. Acho que vocês já me ouviram falar disso várias vezes. Inclusive, ele já me prejudicou uma vez no jogo, né? No final do jogo, eu deveria ter ganho. E ele muda a regra, né, do jogo. Então, assim, eu acho que é o único motivo que eu tenho, embora faça muito tempo. Foi lá no começo do programa, mas é o único motivo que eu tenho para votar nele. Então, meu voto é no Giannis. Tem alguém imunizado aqui? Não. Não, né? Não tem mais anjo. Não tem mais anjo. A líder pode ser votada. Não, a líder ela é não, a É líder imune, só que é autoimune. convidada, né? Aí é. Tá bom, eu iria votar na Sara, mas como não posso, né? Por uma questão assim. E eu acho aqui assim, que na casa a gente tem que se posicionar. Certo. A gente não pode ficar em cima do muro, certo? E assim, eu vou votar numa pessoa que eu não sei como é o jogo dela. Então eu vou votar só pra isso, pra saber como é o jogo dela, porque a gente fica indeciso, não sabe pra onde ela vai, pra onde ela fica. E assim, o meu voto é no Lucas. Certo? Eita, rapaz. Meu voto é no Lucas, porque ele fica em cima do muro. Ele disse que não gosta de competitividade e está aqui, certo? Eu não sei não sei se ele se tocou, mas isso aqui é uma competição. E é isso, assim, não é nada pessoal não, viu, Lucas? Ah, beleza, com certeza. Mas meu voto nessa semana é você. Beleza. Gente, agora é minha vez, né? Então, assim, vou voltar agora aqui, certo? Eu vou votar pelo jogo, certo? Vou votar pra me proteger e vou votar no Lucas, certo? Eu sou muito amigo dele, eu sou best friends dele aí e tal, acompanho ele, mas assim, infelizmente aqui é um jogo e a gente tem que ver algumas situações, certo? E vou votar só pra me proteger mesmo, viu, gente? Gente, é o Giannis total, ele vota na pessoa mais próxima dele, no amigo dele, ele é capaz de votar. Pra se proteger, pra se proteger. Pra se proteger. Agora sou eu, é? Seguindo. Pra proteger o meu marido. Meu relacionamento dentro da casa. Só dá isso, ó. Pra proteger o relacionamento da casa. Casal do Big Brother dá isso, olha aí. Pra proteger o meu marido, eu vou votar no Giannis. Pra somar votos com a Aline e empatar com o Lucas. Então, meu voto hoje, essa noite, é no Giannis. Foi eu, né, agora? Bom, gente, Isso. eu não tenho nada contra ninguém aqui dessa casa, desse começou, podcast. já. Eu sempre Olha. escuto todo mundo, ninguém me escuta. Então, meu voto vai ter que ser no Giannis pra me proteger, né? Porque infelizmente é o jeito, vai ter que ser o jeito, porque tá empatado. Então, eu virei o voto de Minerva. E aí, nesse momento, tem o pessoal na porta dos apartamentos das casas gritando: o Giannis tá Tipo isso. Já tem hashtag no Twitter. Então quem tá coordenando o programa agora aqui sou eu, então esse paredão é um paredão falso, certo? Vai estar eu e o Alisson aqui no primeiro episódio e os outros não vão participar não. Então. Paredão falso, viu? É isso mesmo. Foi parecendo... Rapaz. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso último episódio da temporada 1, né, do nosso podcast aqui, o LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. E vamos passar agora aqui para os nossos colegas, as nossas colegas, darem as suas considerações finais e seu tchau da temporada. Gente, aqui é a Larissa. Muito obrigada pela participação, por ter acompanhado essa primeira temporada aí das nossas tentativas muito loucas de aventuras aqui do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aqui também desse episódio. E sigamos juntos aí nesse jogo da vida, para os próximos episódios, para as próximas temporadas, para os próximos projetos. Esperamos todos vocês aí nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente lá no Instagram, no @Liga Jovem Espírita. E é isso, dá lá o teu feedback pra gente. Gente, muito obrigado. Foi muito legal participar desses momentos com vocês. Só a gente sabe, mas falando um pouquinho pra vocês como foi bacana
construir essa temporada e como foi trabalhosa, né, ao longo do tempo, trazendo muitas informações, pesquisando bastante e claro, sempre tentando trazer essa conversa mais leve, mais tranquila, que é o que a gente gosta de fazer, trazer o espiritismo para nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, que possamos nos ver em outros momentos. Valeu. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui, por enquanto, né? Vamos ver o que é que o destino, o futuro nos reserva. Agradecer demais a participação de todo mundo, os feedbacks aí que rolaram durante as semanas. Esse projeto que começou a ser gravado em 2020, né? Lembrando aí, o primeiro episódio a gente gravou em 2020, quase um ano depois, né? A gente lançou. E enfim, foi muito bom, foi muito bacana. Vamos ver o que é que vem por aí, né? Só fazendo uma observação que quando a gente fez 1 ano de podcast, a gente lançou o primeiro episódio. Exatamente. Isso foi gravado em fevereiro de 2020 e lançado em fevereiro de 2021, o primeiro episódio. Exatamente. Ou seja, então, um podcast o primeiro de muito episódio que vocês escutam aqui, na verdade, foi gravado antes da pandemia até. Aí depois teve pandemia, o negócio, coisa geral. Enfim, agradecer, né? Agradecer de vocês estarem curtindo esse projeto. Embora o primeiro episódio tenha sido gravado em 2020, mas esse projeto do podcast, ele é um pouco mais antigo que isso. Acho que 2018, 2019, a gente já discutiu muito a possibilidade de fazer um podcast. A gente fez essa primeira temporada com esses 12 episódios como um teste também, para ver se rola, se dá certo, se tem aceitação. Como eu disse outras vezes, nosso objetivo não é ser um podcast de estudo, é só um bate-papo aqui entre amigos, muitas vezes papos aleatórios, e a gente espera que vocês gostem. Dá uma olhadinha no nosso YouTube, Liga Jovem Espírita também, a Larissa já falou aí do Instagram. E quero aproveitar também aqui minha fala para agradecer a Sara, que é a nossa fã número 1, a primeira a ouvir o nosso podcast. Antes de ser lançado. Quando a gente ainda estava na fase de teste, a gente gravou e testou, e a gente mandou, Sara, o que tu acha disso aqui? E ela ficava azucrinando o nosso ouvido. Pra quem não é do Ceará, vai atrás de saber o que é azucrinar. Ficava azucrinando o nosso ouvido, perturbando mesmo. Cadê o podcast? Cadê o podcast? Cadê o podcast? Lança o podcast e tá aí. E eu ficava azucrinando, eu azucrinei tanto. Saiu em 1 ano depois, imagina se eu não tivesse aperreado, viu, pessoal? Ou seja, a culpa da gente ter feito 12 episódios foi por causa da Sara. Exatamente. Vão lá, faz que dá certo, aí fez tá 12. aí. Quem não gostou, aí se resolva com a Sara. Quem não gostou, me bota no quarto. Só não vale cancelar. Bom, pessoal, foi muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelo convite. Gosto muito de podcast, sou fã de vocês. Escuto demais o LigaCast. Valeu aí pelo convite. Foi muito bom passar esse momento aqui com vocês. E como os meninos falaram, né? Eu sou lá do Comece. Então já vou fazer aqui o meu merchan. Sigam a gente lá no Instagram, @comece_juventude. A gente tenta levar um conteúdo bastante semelhante ao que a galera faz aqui, né, no LigaCast, relacionando a doutrina espírita com assuntos do nosso cotidiano, com a cultura pop e tal. A gente levanta algumas questões lá bem interessantes. Então sigam a gente lá no Instagram, @comece_juventude. E é isso, pessoal. Um abração, foi massa. O pessoal do Comércio é jovem de verdade, não é? Não é que nem a gente não, fake não. A gente é jovem há mais tempo, né? Mas, galera, assim, agradecendo a todos, a todas, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, conversar com vocês, bater esse papo com vocês, né? Não só entre a gente aqui, mas você que está escutando a gente através das suas plataformas, através do YouTube, do Spotify, do Deezer, enfim, seja qual for a plataforma, porque o nosso grande objetivo é isso, né? Não, é como a Aline sempre fala, né? Aqui não é um grupo de estudo, é um grupo de amigos que a gente senta e a gente vai conversar sobre assuntos e a partir da perspectiva espírita, né? Então, para deixar as questões, os princípios doutrinários evangélicos também de uma forma bem leve, bem direta. Então agradecer também a presença da Sara pelo seu feedback inicial, ter acompanhado ali no início, então seu incentivo para que a gente pudesse lançar esse primeiro episódio, né? Agradecer também ao Glaucio Cardoso, né, que tem dado uma força, né, acompanha a gente, acompanha o canal, tem divulgado. O Glaucio Cardoso, que é do canal Fantasma Brasil, também acompanha lá o trabalho dele, muito bacana. Agradecer o pessoal do Spiritcast também,
que é um podcast espírita, que tem a mesma pegada, a mesma vibe da gente, né? Indicou o nosso podcast, a gente está sempre também indicando eles aqui. Então é sempre bom a gente ver pessoas trabalhando para a doutrina espírita no sentido de levar de uma forma bem direta, clara, leve, para a juventude, para os jovens também há mais tempo. Então agradecer a todo mundo e assim, segue as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, o nosso canal no YouTube e fiquem atentos porque é o último episódio da primeira temporada, mas aí vai ter novidades. Se liga aí, vai ter novidades, acompanha a gente aí. E até mais, até a próxima temporada do LigaCast, o podcast da Liga Jovem Espírita. Tchau, pessoal. Valeu! Yeah. Tchau, tchau!